O início dos sonhos de José. José, filho de Jacó e Raquel, é uma das figuras mais inspiradoras da Bíblia. Ele nasceu em uma família numerosa, com 11 irmãos. Desde jovem, José era amado por seu pai, mas essa afeição especial causava inveja e ressentimento em seus irmãos. A história de José é repleta de sonhos, provações e, acima de tudo, a mão de Deus guiando cada passo de sua jornada. Os sonhos de José. José tinha o dom de interpretar sonhos, um presente dado por Deus. Aos 17 anos, ele começou a ter sonhos proféticos que causaram ainda mais tensão entre ele e seus irmãos. Primeiro sonho: José sonhou que ele e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo no campo. No sonho, o feixe de José se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes dos seus irmãos se curvaram ao redor dele. Quando contou o sonho aos irmãos, eles ficaram furiosos, interpretando que José se via como um líder sobre eles. Segundo sonho: em outro sonho, José viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Ele contou o sonho ao seu pai e a seus irmãos, e até Jacó repreendeu, perguntando se realmente acreditava que sua família inteira se curvaria diante dele. A venda de José. A inveja dos irmãos de José cresceu ao ponto de planejar sua morte. No entanto, Rúben, o irmão mais velho, convenceu os outros a jogá-lo em um poço seco, com a intenção de resgatá-lo mais tarde. No entanto, enquanto Rúben estava ausente, os outros irmãos venderam José a mercadores ismaelitas que estavam a caminho do Egito. José foi vendido como escravo no Egito e comprado por Potifar, um oficial de Faraó. Mesmo como escravo, José manteve sua fé e confiança em Deus. Ele prosperou na casa de Potifar, que confiava nele para administrar seus bens. A tentação e a prisão de José. A esposa de Potifar tentou seduzir José, mas ele se recusou, permanecendo fiel a Deus e a seu mestre. Furiosa pela rejeição, ela acusou José falsamente de tentar abusá-la, e ele foi lançado na prisão. Apesar das adversidades, José continuou a confiar em Deus e encontrou favor aos olhos do carcereiro, que o colocou como responsável pelos outros prisioneiros. Interpretação dos sonhos na prisão. Na prisão, José conheceu 2 funcionários do faraó que foram encarcerados, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos perturbadores, e com a ajuda de Deus, José interpretou seus sonhos. Sonho do copeiro. No sonho do copeiro, ele viu uma videira com 3 ramos que floresceram e produziram uvas. O copeiro espremia as uvas no copo do faraó e entregava-o em sua mão. José explicou que em 3 dias o copeiro seria restaurado ao seu cargo. Sonho do padeiro. O padeiro sonhou que carregava 3 cestos de pães na cabeça, e as aves comiam os pães dos cestos. José interpretou que em 3 dias o padeiro seria executado. As interpretações de José se realizaram exatamente como ele havia dito. No entanto, o copeiro, ao ser restaurado, se esqueceu de José. José diante de Faraó. 2 anos depois, Faraó teve 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar. O copeiro, então, lembrou-se de José e o mencionou a Faraó. José foi tirado da prisão e levado à presença do Faraó. Primeiro sonho de Faraó. Faraó sonhou com 7 vacas gordas que saíam do Nilo, seguidas por 7 vacas magras e feias que devoravam as vacas gordas. Segundo sonho de Faraó. Em outro sonho, Faraó viu 7 espigas de trigo cheias e boas, seguidas por 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental, que devoravam as espigas boas. José, com a ajuda de Deus, interpretou os sonhos de Faraó, revelando que ambos significavam a mesma coisa: haveria 7 anos de grande fartura no Egito, seguidos por 7 anos de fome severa. José aconselhou Faraó a armazenar 1/5 da colheita durante os anos de fartura para sobreviver aos anos de escassez. Faraó, impressionado com a sabedoria de José, o nomeou governador do Egito, responsável por todo o reino, apenas abaixo de Faraó. Os anos de fartura e fome. Durante os 7 anos de fartura, José implementou um sistema de armazenamento de grãos. Quando os anos de fome chegaram, o Egito estava bem preparado. A fome também afetou outros países, incluindo a terra de Canaã, onde viviam Jacó e seus filhos. Os irmãos de José vieram ao Egito para comprar grãos, sem reconhecer José. Ele os tratou com severidade inicialmente,
testando seu caráter e sinceridade. Eventualmente, José revelou sua identidade a seus irmãos, perdoando-os por tê-lo vendido e explicando que foi Deus quem o enviou ao Egito para salvar muitas vidas. José providenciou para que toda a sua família viesse viver no Egito, na terra de Gósen, onde foram bem tratados e tiveram provisões suficientes durante a fome. Conclusão: o propósito de Deus. A história de José é uma poderosa lição de fé, perseverança e confiança em Deus. Apesar das dificuldades e injustiças que enfrentou, José nunca perdeu a fé. Deus estava com ele em cada etapa de sua jornada, transformando suas provações em um propósito maior. José disse a seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Gênesis 52:20. José é um exemplo de como Deus pode usar as situações mais difíceis para realizar seus planos e propósitos em nossas vidas. Sua história nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras, sabendo que Ele está sempre no controle. Os irmãos de José vieram ao Egito para comprar grãos, sem reconhecer José. Ele os tratou com severidade inicialmente, testando seu caráter e sinceridade. Eventualmente, José revelou sua identidade a seus irmãos, perdoando-os por tê-lo vendido e explicando que foi Deus quem o enviou ao Egito para salvar muitas vidas. Os irmãos de José vão ao Egito para comprar grãos. José os testa antes de revelar sua identidade e perdoá-los, explicando que Deus tinha um propósito maior para enviá-lo ao Egito. José providenciou para que toda a sua família viesse viver no Egito, na terra de Gósen, onde foram bem tratados e tiveram provisões suficientes durante a fome. José faz arranjos para que sua família se mude para o Egito, onde vivem em segurança e conforto durante os anos de fome. O propósito de Deus. A história de José é uma poderosa lição de fé, perseverança e confiança em Deus. Apesar das dificuldades e injustiças que enfrentou, José nunca perdeu a fé. Deus estava com ele em cada etapa de sua jornada, transformando suas provações em um propósito maior. A história de José destaca a importância da fé e perseverança. Deus estava sempre ao seu lado, transformando desafios em oportunidades para cumprir seus planos. José disse a seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Gênesis 52:20. A citação bíblica reforça a mensagem de que Deus pode transformar situações difíceis em benefícios para muitos, como aconteceu na vida de José. José é um exemplo de como Deus pode usar as situações mais difíceis para realizar seus planos e propósitos em nossas vidas. Sua história nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras, sabendo que Ele está sempre no controle. A história de José serve como um exemplo de fé e confiança em Deus, mostrando que Ele pode usar dificuldades para realizar seus propósitos. Nos inspira a confiar em Deus em todas as situações. Muito obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos inspiradores. Curta e comente. Deixe seu like e compartilhe suas reflexões nos comentários. Seu feedback é muito importante para nós. Compartilhe com seus amigos e família. Ajude-nos a espalhar esta mensagem de fé e motivação. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ser abençoadas. Que Deus abençoe. Amém.